Enfrentado em uma ilha do deserto. Depois dessa parada continuamos a rumar o tempo todo para o sul por 10 ou 20 dias, vivendo muito parcamente das nossas provisões, que começaram a reduzir-se muito, e não indo mais em terra do que nos obrigava à busca de água doce. Meu desígnio era atingir o rio Gâmbia ou o rio Senegal, 19, ou seja, algum ponto da costa mais ou menos na altura do Cabo Verde, onde tinha a esperança de encontrar algum navio europeu, e, se não encontrasse, não sabia que outro caminho poderia tomar, além de sair em busca das ilhas ou perecer ali em meio aos negros. Sabia que todos os navios da Europa, demandando quer a costa da Guiné, quer o Brasil, quer as Índias Orientais, passavam por esse cabo ou por aquelas ilhas, e, numa palavra, julguei que toda a minha fortuna dependia desta única questão, encontrar algum navio, ou então perecer. Depois que persisti por mais uns 10 dias na direção de que falei, comecei a ver que a terra era habitada, e em 2 ou 3 lugares, quando passamos ao largo, vimos pessoas que se punham de pé na praia a fim de olhar para nós, podíamos perceber que eram bastante pretas e viviam nuas. Certa vez tive vontade de descer em terra a seu encontro, mas Shuri era meu conselheiro, e me disse, não ir, não ir. Entretanto, aproximei-me da costa para poder falar com eles, e vi que eles corriam ao longo da margem por algum tempo atrás de mim. Observei que não traziam armas nas mãos, exceto um deles, que portava uma vara longa e delgada que Shuri disse ser uma lança, que arremessavam a grande distância com boa pontaria. De maneira que fiquei sempre afastado, mas conversei com eles através de sinais o melhor que pude, e particularmente sinalizei pedindo algo para comer. Eles gesticularam dizendo que eu parasse o barco, que iriam buscar um pouco de carne para mim. Ao que eu baixei o alto da minha vela e me pus de frente para o vento, ali parando, 2 deles correram para o interior, e em menos de meia hora voltaram trazendo consigo 2 pedaços de carne seca e algum grão, do tipo produzido em sua terra. Mas não sabíamos o que era nem uma nem o outro, no entanto, decidimos aceitar, mas de que maneira chegar até lá foi nossa negociação seguinte, pois eu era contrário a corrermos o risco de descer em terra ao encontro deles, e eles também estavam com muito medo de nós. Pois trouxeram a comida até a beira do mar e a deixaram lá, em seguida se afastaram muito até a levarmos para bordo, e só depois disso voltaram a se aproximar.
Fizemos sinais de agradecimento, pois não tínhamos o que lhes dar em troca. Mas naquele instante surgiu uma oportunidade de recompensá-los magnificamente. Pois enquanto nos encontrávamos à beira-mar surgiram duas enormes criaturas, uma perseguindo a outra com o que nos pareceu uma grande fúria, vindo das montanhas na direção do mar. Se era um macho perseguindo a fêmea, se estavam brincando ou enfurecidos, não tínhamos como dizer, assim como não sabíamos se aquilo era costumeiro ou fato raro, mas acredito que era este último caso, primeiro, porque essas criaturas vorazes raramente se mostram com dia claro, e, em segundo lugar, porque vimos que aquelas pessoas estavam terrivelmente assustadas, especialmente as mulheres. O homem que carregava o dardo ou lança não fugiu para longe, mas os demais, sim, no entanto, como as duas criaturas correram diretamente para a água, não pareciam ter a intenção de atacar nenhum dos negros, mas entraram no mar e saíram nadando como se só visassem aquela diversão. Finalmente uma delas começou a se aproximar mais do nosso barco do que eu esperava de início. Mas me preparei para confrontá-la, pois havia carregado a minha arma com a presteza possível, mandando Shuri carregar as duas outras. Assim que a fera chegou a meu alcance eu disparei, e acertei diretamente em sua cabeça. Imediatamente o animal afundou na água, mas logo emergiu e ficou forcejando para manter a cabeça fora d'água, como se lutasse pela vida, o que era mesmo o caso. Em seguida quase conseguiu chegar à praia, mas entre o tiro, que foi uma ferida mortal, e sua asfixia pela água, morreu antes de se pôr a salvo em seco. É impossível descrever o espanto daquelas pobres criaturas com o estrondo e as fagulhas desprendidas por minha arma. Alguns ficaram à beira de morrer de medo, e caíram feito mortos, tomados de extremo terror. Mas quando viram a criatura morta e mergulhada na água, e eu lhes fiz sinais que se aproximassem, tomaram coragem, chegaram à beira da água e começaram a procurar pela criatura. Eu o localizei pelo sangue que manchava as águas, com a ajuda de uma corda que passei em volta de seu corpo e entreguei aos negros para que puxassem, arrastaram o animal para terra firme e descobriram que era um leopardo muito curioso, coberto de manchas e admiravelmente belo, e os negros elevaram as mãos, admirados de pensar no que eu teria usado para matá-lo. A outra criatura, assustada pelo clarão do disparo e o estrondo da explosão, nadou para a praia e correu diretamente para as montanhas de onde tinham vindo, e àquela distância não consegui distinguir o que era.
Logo descobri que os negros tencionavam comer a carne daquela criatura, que resolvi lhes deixar como um favor da minha parte, pelo que, quando lhes fiz sinais dizendo que podiam ficar com ela, eles agradeceram muito. Imediatamente se puseram a trabalhar e, embora não tivessem faca, ainda assim com uma lasca de madeira afiada e esfolaram rapidamente o bicho, muito mais depressa do que faríamos nós com uma faca. Ofereceram um pouco da carne, que declinei, gesticulando que minha vontade era dar tudo a eles, mas fiz sinais indicando a pele, que me entregaram na mesma hora, trazendo ainda mais de suas provisões que, embora eu não reconhecesse, mesmo assim aceitei. Em seguida gesticulei indicando a água, e lhes mostrei um dos meus jarros, que virei de boca para baixo a fim de deixar claro que estava vazio, e que precisava que o enchessem. Imediatamente convocaram alguns de seus amigos, e vieram duas mulheres trazendo um grande vaso de barro, cozido pelo que imagino ao sol, e pousaram esse recipiente para mim como antes na praia. Mandei Shuri até a costa com meus jarros, e ele encheu os três. As mulheres andavam tão totalmente nuas quanto os homens. Agora eu estava abastecido de raízes, de grãos, quaisquer que fossem, e água, e, deixando aqueles negros amigos, naveguei por mais cerca de 11 dias sem a intenção de me aproximar da costa, até ver que a terra se alongava por grande extensão mar adentro, à distância de mais ou menos 4 ou 5 léguas à minha frente e, como o mar estivesse muito calmo, pus o barco bem ao largo no rumo da ponta. Finalmente, dobrando a ponta a cerca de 10 léguas de terra, vi claramente terra do outro lado, na direção do mar alto. Então concluí, como era de fato praticamente certo, que aquele era o Cabo Verde, e aquelas as ilhas que por isso se chamam Ilhas do Cabo Verde. No entanto, ficavam a grande distância, e eu não sabia dizer qual seria a melhor escolha, pois se eu fosse atingido por um vento mais forte podia não conseguir chegar nem de um lado nem de outro. Nesse dilema, enquanto eu pensava muito absorto, entrei na cabine e me sentei. Shuri tomou o leme e de repente gritou, Capitão, capitão, um navio de vela, e o tolo do rapaz ficou assustado a mais não poder, julgando que fosse um dos navios do nosso amo enviado em nosso encalço, quando eu sabia que estávamos muito além do seu alcance. Saltei para fora da cabine e imediatamente vi não só o navio, mas de onde vinha, a saber, que era uma nau portuguesa e, ao que achei, seguia para a costa da Guiné em busca de negros.
Entretanto, quando observei a rota que seguiam, logo percebi que rumavam para algum outro lugar e não tencionavam se aproximar mais da costa, e diante disso me pus ao largo o mais que pude, decidido a falar com eles se possível. Mesmo com todo o pano que pude abrir ao vento, descobri que não conseguiria me atravessar no caminho do navio, pois eles já teriam passado antes que eu conseguisse lhes fazer qualquer sinal, mas depois que eu forcei ao máximo as velas, e já começava a perder a esperança, eles, ao que parece, finalmente me avistaram com a ajuda de seus óculos de alcance, e viram que era um barco europeu, que, pelo que imaginavam, devia pertencer a algum navio perdido, de maneira que caçaram as velas para deixar que eu os alcançasse. Isso me deu novo ânimo, e, como eu tinha a bordo a insígnia do meu amo, acenei com ela como pedido de socorro e disparei uma arma, e avistaram as duas coisas, pois me disseram que viram a fumaça, embora não tenham escutado o tiro. Diante desses sinais, muito gentilmente viraram de bordo e pararam à minha espera, e em cerca de 3 horas eu os alcancei. Perguntaram de onde eu era, em português, espanhol e francês, mas eu não entendia nenhuma dessas línguas. Finalmente, um marinheiro escocês que estava a bordo se dirigiu a mim. Eu respondi, dizendo a ele que era inglês e fugia do cativeiro dos Mouros de Salé. Então me disseram para subir a bordo, e muito campassivamente acolheram a mim e minha carga. Era para mim uma alegria que não sei exprimir, que alguém pudesse acreditar e que eu me visse assim libertado, como me parecia, da condição desgraçada e quase sem esperança em que eu me encontrava, e na mesma hora ofereci tudo que tinha ao capitão daquele navio como paga por minha salvação, mas ele me respondeu generosamente que não aceitaria nada de mim, e que tudo que eu possuía me seria entregue a salvo quando eu chegasse aos Brasis. Pois, disse ele, salvei sua vida sem outra condição, assim como gostaria que salvassem a minha, e um dia ou outro pode querer minha sorte que eu seja encontrado na mesma situação. E além disso, disse ele, depois que eu deixá-lo nos Brasis, tão longe de sua terra, se ainda for tomar o que possui, lá o senhor haveria de passar fome, e então eu estaria tomando de volta a vida que lhe concedo. Não, não, senhor inglês, vinte disse ele, vou transportá-lo de graça, e suas coisas hão de ajudar a garantir sua subsistência por lá, e a comprar sua passagem de volta para casa. Tanto quanto se mostrou caridoso em sua proposta, ele cumpriu o prometido até o último detalhe, ordenou aos marinheiros que nenhum deles devia tocar em nada do que eu trouxer, então guardou tudo ele mesmo, dando-me em troca uma relação completa de todas as coisas para que eu pudesse recuperá-las, incluindo nela até meus 3 vasos de barro.
quanto ao meu barco, era muito bom, o que ele percebeu, dizendo que gostaria de comprá-lo para usar em seu navio, e me perguntou quanto eu queria por ele. Respondi que ele foi tão generoso comigo em tudo mais que eu não podia determinar um preço para o barco, deixando o valor inteiramente por sua conta, ao que ele disse que me daria uma nota de próprio punho para que me pagassem 80 pesos duros de prata pelo barco no Brasil e que, quando lá chegássemos, se alguém oferecesse mais ele cobriria a oferta. Ofereceu-me ainda mais 60 duros por meu rapaz Shuri, que relutei em aceitar, não que não concordasse que o capitão ficasse com ele, mas porque hesitei muito em vender a liberdade do pobre rapaz, que me ajudou com tanta lealdade a conquistar a minha própria. Contudo, quando transmiti meus motivos ao capitão, ele concedeu que eram justos e me ofereceu um meio termo, que ele assumiria diante do rapaz a obrigação de dar-lhe a alforria dentro de 10 anos, se ele se tornasse cristão. Diante disso, como Shuri concordava em ir para ele, deixei que passasse a ser do capitão. Fizemos uma ótima travessia até os Brasis, e chegámos à Baía de Todos os Santos, no porto de São Salvador, dali a cerca de 22 dias. Agora eu tinha sido salvo outra vez da mais miserável de todas as condições, e precisava ponderar o que faria a seguir da minha vida. O tratamento generoso que o capitão me dispensou, jamais terei como louvar o quanto baste, não aceitou nada de mim pela passagem e ainda me deu 20 ducados pela pele de leopardo e 40 pela pele de leão que eu levava em meu barco, e cuidou para que tudo que eu levava no barco me fosse pontualmente entregue, e todas as coisas que me dispus a vender ele comprou, como a caixa de garrafas, duas das minhas armas e o que me restava da cera de abelha, pois tinha usado uma parte para fazer velas, numa palavra, acumulei cerca de 280 pesos duros de prata com minha carga, e com esse património desembarquei nos Brasis. E não fazia muito tempo que ali me encontrava quando fui recomendado à casa de um homem bom e honesto como ele, que possuía engenho, como dizem, 21 a saber, uma plantação de cana e uma casa de refino de açúcar. Morei com ele algum tempo, e assim me familiarizei com as maneiras do plantio e da produção do açúcar, e, vendo como os donos viviam e como enriqueciam depressa, decidi, se obtivesse licença para me estabelecer ali, que me transformaria em produtor de açúcar como eles, e resolvi, nesse meio tempo, encontrar algum modo de me enviarem o dinheiro que eu tinha deixado em Londres.
Entre os meus vizinhos havia um português de Lisboa, mas filho de pais ingleses, cujo nome era Wells, e em circunstâncias muito próximas das minhas. Digo que era meu vizinho porque sua propriedade ficava junto à que eu comprei, e nos dávamos muito socialmente. Minha fortuna estava praticamente tão baixa quanto a dele, e precisamos plantar principalmente comida nos 2 anos seguintes. No entanto, começamos a crescer, e nossas propriedades foram ganhando ordem, de maneira que no terceiro ano plantamos um pouco de tabaco, e cada um dos dois preparou um bom lote de terreno para o plantio de cana no ano seguinte. Mas ambos precisávamos de mãos, e agora eu percebia, mais que antes, que tinha errado ao me desfazer do meu rapaz Shuri. Infelizmente, porém, que eu sempre decidisse errado não era novidade. E agora não tinha remédio senão seguir em frente, tinha começado uma empresa muito distante do meu temperamento, e diretamente contrária à vida que me dava prazer, pela qual abandonei a casa do meu pai e ignorei todos os seus bons conselhos. Não, eu estava ingressando numa situação intermediária, ou na camada mais alta das posições inferiores, como meu pai me aconselhou antes, e que, se eu tivesse decidido seguir, era o mesmo que ter ficado em casa, sem nunca me dar a todas aquelas fadigas mundanas, e eu costumava sempre dizer a mim mesmo que poderia ter ganho o mesmo na Inglaterra, em meio aos meus amigos, do que a 5.000 milhas de lá, cercado de desconhecidos e selvagens em terras por desbravar, e a tal distância que nunca teria notícias da parte do mundo onde tinham algum conhecimento da minha existência. Dessa maneira, tende a pensar em minha condição com o mais intenso remorso. Não tinha ninguém com quem conversar salvo vez ou outra com esse meu vizinho, nenhum trabalho a fazer senão a faina manual, e costumava dizer que vivia como um homem que tivesse dado numa ilha deserta sem outros habitantes além de si mesmo. E era justo, e todos os homens devem pensar duas vezes quando comparam sua situação atual com a de outros que estão pior, pois os céus podem obrigá-los a fazer a troca, acabando eles convencidos pela nova experiência que antes eram felizes, digo, e era justo que a vida realmente solitária em que eu pensava, numa ilha totalmente deserta, viesse a ser a minha sorte, já que eu cometia então a injustiça de compará-la com a vida que eu levava, na qual, tivesse eu persistido, tinha toda a probabilidade de muito prosperar e enriquecer.
Estava eu em algum grau conformado com o que me cabia para cultivar minha propriedade quando meu bom amigo, o capitão do navio que me recolheu no mar, voltou, pois o navio permaneceu por lá, cuidando de sua carga e preparando-se para a viagem, por quase 3 meses, contando eu como era pouca a fortuna que me restava em Londres. Ele me deu o seguinte conselho franco e amigo. Senhor inglês, disse ele em português, pois era assim que sempre me chamava, se o senhor me der papéis, e uma procuração escrita em meu nome, com ordens para a pessoa que guarda seu dinheiro em Londres, mandando enviar suas posses a Lisboa para as pessoas que lhe direi, e se esses bens estiverem à disposição naquela cidade, eu lhe trarei o produto deles, com a vontade de Deus, em minha volta. Mas, como todos os negócios humanos estão sujeitos a mudanças e calamidades, só quero que o senhor autorize que me entreguem 100 libras esterlinas, que o senhor diz ser metade de seu capital, e assim só elas estarão em risco. Se lhe chegarem em segurança, o senhor poderá pedir o resto da mesma maneira, e se acontecer algum contratempo o senhor ainda poderá recorrer à outra metade. Esse conselho era tão saudável, e eivado de tanta amizade, que não pude deixar de me convencer ser o melhor caminho a tomar. Para essa finalidade, então, preparei cartas para a senhora com quem deixara meu dinheiro e uma procuração para o capitão português, como ele recomendava. Escrevi para a viúva do capitão inglês um relato completo de todas as minhas aventuras, minha captura como escravo, minha libertação e como eu conheci no mar o capitão português, o quanto seu comportamento tinha sido caridoso e em que condição eu me encontrava no presente, arrematando com todas as instruções necessárias para que me atendesse. E quando esse honesto capitão chegou a Lisboa, encontrou meios, por algum dos mercadores ingleses de lá, de enviar não apenas a ordem, mas um relato completo da minha história, para um mercador de Londres, que com efeito entregou tudo à viúva, ao que ela não só pôs o dinheiro em suas mãos como, por sua própria conta, enviou ao capitão português um belo presente em recompensa por sua humanidade e sua caridade para comigo. O mercador de Londres, investindo essas 100 libras nos artigos ingleses que o capitão lhe recomendou por escrito, enviou a carga a Lisboa diretamente para ele, que trouxe tudo em segurança para mim nos Brasis, com ela, sem instrução minha, pois eu era muito inexperiente nesse tipo de empresa. Cuidara de encomendar ferramentas de todo tipo, além das ferragens e dos utensílios necessários para minha propriedade, que me foram de imensa utilidade.
Quando essa carga chegou, julguei que minha fortuna estava feita, pois fiquei surpreso e muito feliz com tudo que desembarcava, e meu bom mensageiro, o capitão, ainda resolveu empregar as 5 libras que minha amiga lhe enviara de presente na compra de um criado contratado para 6 anos de serventia, e não quis aceitar nenhuma retribuição além de um pouco de tabaco, que de qualquer maneira eu lhe ofereceria, sendo da minha produção. E ainda não era tudo, minhas mercadorias sendo todas de manufatura inglesa, como tecidos, malhas, baetas e outros artigos especialmente valiosos e desejados na terra, encontrei meios de vender tudo com grande lucro. De maneira que posso dizer que apurei mais de 4 vezes o valor da minha carga inicial, e fiquei infinitamente melhor que meu pobre vizinho, digo, no progresso da minha propriedade, pois a primeira coisa que fiz foi comprar um escravo negro, além de um criado europeu, sem contar aquele que o capitão me trouxe de Lisboa. Mas a prosperidade mal empregada muitas vezes se transforma em instrumento da nossa maior adversidade, e assim ocorreu comigo. No ano seguinte tive grande sucesso em minha lavoura, produzi 50 rolos grandes de tabaco em minhas terras, além do que distribuí para consumo entre meus vizinhos, e esses 50 rolos, pesando cada um mais de um quintal, foram depois curados e armazenados até o retorno da frota de Lisboa. E agora, ampliando meus negócios e minha fortuna, minha cabeça começou a se encher de projetos e empresas além das possibilidades, do tipo que costuma ser a ruína dos melhores homens de negócios. Tivesse eu persistido na posição em que agora me encontrava, haveria espaço para todas as coisas felizes visando as que meu pai me recomendava com tanto empenho, uma vida tranquila e retirada, e das quais me disse, com tanta sensatez, ser repleta a vida numa condição intermediária. Mas outros acontecimentos intercederam, e mais adiante eu seria o agente voluntário do meu próprio infortúnio, particularmente aumentando minha culpa e duplicando as reflexões a meu respeito que, em minhas futuras provações, eu teria tanto tempo de fazer. Todos esses extrávios foram provocados por minha adesão obstinada à minha tola inclinação pelas viagens ao estrangeiro, e por ter cedido a essa inclinação, contradizendo as visões mais claras do meu próprio bem, perseguindo de maneira justa e limpa os projetos e os recursos que a natureza e a providência concorriam em me conceder e apontar como meu dever. O leitor pode imaginar que, tendo eu vivido a essa altura quase 4 anos nos Brasis, começando a prosperar e a aumentar a produção da minha propriedade, não só aprendi a língua como também travei conhecimento e amizade com vários outros proprietários, além de mercadores de São Salvador, que era nosso porto.
E, nas conversas com eles, eu me referia com frequência às minhas 2 viagens à costa da Guiné, à maneira como se comerciava com os negros de lá, e como era fácil negociar naquela costa, trocando ninharias como miçangas, brinquedos, facas, tesouras, machadinhas, pedaços de vidro e coisas parecidas não só por pó de ouro, pimenta malagueta, presas de elefante etc., mas também por negros em grande número para a servidão nos Brasis. Ouviam sempre atentamente essas minhas histórias, e especialmente a parte que falava da compra de negros, que na época era um tráfico muito praticado, e sempre por asientos, ou concessões dos reis de Espanha e Portugal, registradas em documentos públicos, de maneira que poucos negros eram trazidos, e os que chegavam eram excessivamente caros. Ocorreu que, tendo eu estado na companhia de alguns comerciantes e donos de terras que conhecia, conversando com grande animação sobre essas coisas. 3 deles vieram ter comigo na manhã seguinte, dizendo que tinham refletido muito sobre o que eu lhes contara na noite anterior e queriam-me fazer uma proposta secreta. E depois de me pedirem que jurasse segredo, contaram seu intento de aparelhar um navio para ir à Guiné, que todos tinham terras como eu, e o que mais lhes faltava eram escravos. Que como era um tráfico que não se podia praticar, pois não seria possível vender publicamente os negros que viessem, desejavam fazer uma única viagem, trazendo negros para suas terras particulares, dividindo o total entre suas propriedades. Numa palavra, a questão era se eu aceitava embarcar como comissário daquela carga no navio, encarregado de cuidar das negociações na costa da Guiné, e me propuseram que eu ficaria com uma parte igual de negros, sem precisar contribuir com dinheiro algum para a empresa. Era uma boa proposta, devo admitir, se feita a qualquer um que não tivesse terras e uma propriedade para cuidar, a caminho àquela altura de se tornar bastante considerável, e com um bom valor. Mas para mim, assim assentado e estabelecido, que nada mais precisava fazer que continuar da mesma forma por mais 3 ou 4 anos antes de mandar buscar minhas outras 100 libras na Inglaterra. E que àquela altura, e com aquele pequeno acréscimo, não teria como deixar de reunir uma fortuna de 3 ou 4 mil libras esterlinas, no mínimo, para mim, aceitar fazer essa viagem era a coisa mais absurda de que se poderia acusar um homem nas mesmas circunstâncias. Mas eu, que nasci fadado a ser meu próprio destruidor, não pude resistir à proposta, da mesma forma como não fui capaz de conter meus primeiros desígnios errantes quando não dei ouvidos aos bons conselhos do meu pai.
Numa palavra, respondi que iria de boa vontade se eles se comprometessem a cuidar das minhas terras em minha ausência, dando-lhes o destino que eu indiquei caso me lograsse. Com isso todos se comprometeram, assinando papéis ou acordos nesse sentido, e preparei um testamento formal, dispondo das minhas terras e bens em caso de morte, nomeando o capitão do navio que me salvara a vida, como antes, meu herdeiro universal, mas obrigado a dispor dos meus bens da maneira determinada em meu testamento, metade da quantia apurada destina-vas a ele, e a outra metade devia ser remetida para a Inglaterra. Em suma, tomei todas as medidas possíveis para preservar o que possuía e manter minhas terras. Tivesse eu empregado metade dessa prudência em zelar por meu próprio interesse, e ponderado o que devia ou não ter feito, certamente jamais me afastaria de empreendimento tão próspero, dando as costas à probabilidade de circunstâncias cada vez melhores e partindo em viagem por mar, sujeita a todos os riscos habituais, sem falar dos motivos que eu tinha para esperar infortúnios particulares em meu caso. Mas segui em frente, obedecendo cegamente aos ditames dos meus caprichos em vez de ouvir a razão, e assim, o navio aparelhado e o carregamento concluído, tudo segundo meu acordo com os sócios da viagem, subi a bordo em má hora, no dia 1º de setembro de 1659, os mesmos dia e mês em que, 8 anos antes, eu deixara meu pai e minha mãe em Aal, rebelando-me contra a sua autoridade e me deixando levar estupidamente por meu próprio interesse. Nosso navio tinha a capacidade de umas 120 toneladas, era guarnecido de 6 canhões e 14 homens, além do capitão, de seu criado e de mim mesmo. Não tínhamos a bordo grande carregamento de mercadorias, além das bugigangas que podiam ser usadas no comércio com os negros, como miçangas, contas de vidro, conchas e miudezas variadas, especialmente pequenas lunetas, facas, tesouras, machadinhas e artigos semelhantes. No mesmo dia em que subi a bordo o navio zarpou, acompanhando a costa no rumo norte com o intento de atravessar para a África quando chegássemos aos 10 ou 12 graus de latitude norte que, pelo visto, era o curso preferido naqueles dias. Encontramos um tempo muito bom, só excessivamente quente, por todo o caminho ao longo da nossa costa, até chegarmos à altura do Cabo de Santo Agostinho. A partir deste, seguindo mais para alto mar, perdemos a terra de vista, navegando como se nos dirigíssemos para a ilha de Fernando de Noronha, mantendo o rumo nordeste-norte, e deixando aquela ilha a leste.
Nessa rota, atravessamos a linha do Equador dali a cerca de 12 dias, e estávamos, segundo nossa derradeira observação, a 7 graus e 22 minutos de latitude norte quando um violento tornado ou furacão levou-nos para um destino desconhecido. O vento começou de sudeste, depois virou para noroeste, e dessa direção soprou com tamanha fúria que, por 12 dias a fio, não podemos fazer nada senão manter o navio à flor d'água e, com esses ventos pela popa, deixar que nos empurrassem para onde quisessem o destino e a fúria dos ventos, e durante todo esse tempo, nem preciso dizer, a cada dia eu esperava ser tragado pelas águas, e, na verdade, ninguém a bordo do navio contava escapar dali com vida. Nessa tribulação, além do terror da tempestade, um dos nossos homens morreu de febre, outro homem e o criado do capitão foram varridos pelas ondas. Em torno do 12º dia o tempo amainou um pouco, o capitão fez a observação que pode e descobriu que estava a mais ou menos 11 graus de latitude norte, mas a uma diferença de 22 graus de longitude a oeste do Cabo de Santo Agostinho. De maneira que concluiu que tinha alcançado a costa da Guiana, ou a parte norte do Brasil, para além do rio Amazonas e na direção do rio Orinoco, geralmente chamado de Rio Grande, discutindo comigo que rumo deveria tomar, pois o navio estava fazendo água e muito danificado, e seu intento era voltar para a costa do Brasil. Fui totalmente contrário à ideia. Consultando as cartas da costa marítima da América junto com ele, concluímos que não havia país habitado ao qual pudéssemos recorrer até chegarmos aos círculos das Ilhas Caraíbas, e portanto resolvemos seguir no curso de Barbados, ilha que, se tomássemos o rumo do Mar Alto a fim de evitar as correntes da Baía do Golfo do México, poderíamos facilmente alcançar, segundo esperávamos, com mais uns 15 dias de viagem, enquanto não havia possibilidade de retomar nossa viagem até a costa da África sem alguma assistência, tanto ao nosso navio quanto a nós próprios. Com esse intento mudamos nosso curso, e rumamos para noroeste-oeste, a fim de alcançar alguma das nossas ilhas inglesas, onde eu esperava encontrar socorro. Mas não era esse o destino determinado da nossa viagem, pois, à latitude de 12 graus e 18 minutos, uma segunda tempestade nos alcançou e nos empurrou para o oeste com o mesmo ímpeto, afastando nosso curso para tão longe dos caminhos de todo comércio humano que, se as nossas vidas fossem poupadas pelo mar, era bem maior a probabilidade de sermos devorados por selvagens que de jamais retornar a nosso país.
Nesse desespero, com os ventos ainda soprando muito duros, um de nossos homens ao amanhecer gritou terra, e, assim que deixamos correndo a cabine na esperança de vermos em que parte do mundo nos encontrávamos, o fundo do navio se chocou com um banco de areia e, dali a um momento, tendo seu movimento assim interrompido, uma onda tamanha se quebrou sobre ele que nos julgamos a ponto de perecer naquela mesma hora, correndo imediatamente para o interior do navio a fim de nos abrigarmos da espuma e dos jorros da água do mar. Não é fácil para alguém que jamais tenha estado em condição semelhante descrever ou conceber a consternação dos homens em tais circunstâncias. Não tínhamos ideia alguma de onde estávamos ou na direção de qual terra éramos impelidos, fosse ilha ou continente, habitada ou desabitada. E, como a fúria do vento ainda era considerável, embora bem menor que no início, não tínhamos como cultivar a esperança de que o navio ainda pudesse aguentar muito tempo sem ser feito em pedaços, a menos que, por alguma espécie de milagre, o vento mudasse de quadrante naquela mesma hora. Numa palavra, ali estávamos sentados, trocando olhares e esperando a chegada da morte a qualquer momento, e cada homem agia em preparação para o outro mundo, pois nada ou pouco mais havia que pudéssemos fazer na situação. O que nos serviu então de consolo, o único consolo que tínhamos, era que, ao contrário de nossa expectativa, o navio ainda não se partira, e o capitão nos disse que o vento começava a amainar. Agora, embora nos parecesse que o vento de fato se atenuava, o navio, tendo encalhado num banco de areia, tão bem preso que não havia esperança de que pudesse se soltar, lá estávamos numa situação de veras terrível, e só nos restava pensar em salvar nossas vidas da melhor maneira possível. Trazíamos um bote preso à popa antes da tempestade, mas primeiro ele foi avariado por choques sucessivos contra o leme do navio, e em seguida se desprendeu, ou afundou, ou foi carregado pelo mar, de maneira que desse lado não havia esperança. Tínhamos outro bote a bordo, mas como baixá-lo ao mar era coisa muito duvidosa. Entretanto, não havia tempo para discussão, pois imaginávamos que o navio iria se despedaçar a qualquer minuto, e alguém disse que o casco já começava a se partir. Nessa aflição, o piloto do nosso navio pegou o bote e, com a ajuda dos outros homens, conseguiu baixá-lo por um dos costados do navio, entramos todos nele, soltamos as cordas e nos entregamos, 11 ao todo, à misericórdia divina e ao mar furioso, pois, embora a tempestade tivesse amainado consideravelmente, o mar ainda quebrava na costa em ondas altíssimas, e bem podia ser descrito como Den Wild Zee, como chamam os holandeses aos mares agitados.
E agora nos restavam bem poucas esperanças, pois todos podíamos ver claramente que o mar estava tão alto que nosso bote não teria como resistir, e inevitavelmente nos afogaríamos. Quanto a hastear o pano, não tínhamos vela, nem, se tivéssemos, poderíamos ter feito qualquer coisa com ela, de maneira que remámos com força na direção da costa, embora de coração pesado, como condenados que caminham para o patíbulo, pois todos sabíamos que, ao chegar mais perto da costa, nosso barco seria feito em 1000 pedaços pela arrebentação. No entanto, encomendamos as almas a Deus com o maior fervor, o vento nos impelia rumo à terra, e apressávamos nossa destruição com as próprias mãos, remando o mais que podíamos na direção da costa. Como era aquele litoral, se de pedra ou areia, íngreme ou raso, não sabíamos. A única esperança racional que podia nos dar alguma sombra de esperança era que topássemos com alguma baía ou golfo, ou a boca de algum rio, onde por grande sorte pudéssemos entrar com nosso barco, ou que algum trecho de terra nos protegesse do vento, levando talvez a águas lisas. Mas nada disso nos apareceu, quanto mais nos aproximávamos da margem, a terra nos parecia mais assustadora que o mar. Depois de termos remado, ou sido carregados, por mais ou menos uma légua e meia, pelo que calculávamos, uma onda fortíssima, alta como uma montanha, se ergueu atrás de nós e, claramente, fez-nos esperar pelo golpe de misericórdia. Numa palavra, ela nos atingiu com tamanha fúria que virou o bote de imediato e, separando-nos tanto do bote quanto uns dos outros, mal nos deu tempo de dizer, ó Deus, pois fomos todos tragados num instante. Nada pode descrever a confusão dos meus pensamentos enquanto eu afundava na água, pois, embora eu nadasse bem, mesmo assim não conseguia me desembaraçar das ondas para respirar, até que uma vaga, que me empurrou, ou melhor me carregou, uma boa distância na direção da praia, recuou depois de esgotar sua força e me deixou em terra quase seca, mas meio morto, de tanta água que engoli. Contudo, ainda me restavam tanto a presença de espírito quanto o fôlego para, vendo-me mais perto de terra do que esperava, pôr-me de pé e correr para a praia o mais depressa que podia, antes que outra onda viesse e me puxasse de volta, mas logo percebi que isso seria impossível de evitar, vi que o mar se aproximava na forma de uma verdadeira montanha, e irresistível como um inimigo que eu não tinha meios ou forças para enfrentar.
Só me restava prender a respiração e procurar me sustentar à flor d'água, se pudesse, e assim, flutuando, conservar meu fôlego e, se possível, manter o rumo de terra. Minha maior preocupação agora era que o mar, quando me atingisse, assim como podia me transportar para bem mais perto da praia, não me arrastasse de volta com ele quando recuasse para o oceano. A onda que me cobriu me sepultou na mesma hora a uma profundidade de 20 ou 30 pés, e me senti carregado por uma força colossal, e com grande ímpeto, transpondo uma vasta distância em direção à praia, mas consegui conservar o fôlego, e ainda me forcei a nadar para a frente com todas as forças. Estava prestes a rebentar de tanto conter a respiração quando me senti empurrado para cima e, para meu imediato alívio, vi que minha cabeça e minhas mãos rompiam acima da superfície da água e, embora não tenha sido de mais de 2 segundos o tempo que consegui me manter flutuando, ainda assim meu alívio foi imenso, renovando o meu fôlego e atiçando a minha coragem. Fui novamente coberto pela água por um bom tempo, mas sem ter superado a minha resistência, e percebendo que aquela onda se esvaía e começava a recuar, avancei o quanto pude no sentido contrário ao do refluxo da água, e senti que meus pés tocavam o fundo mais uma vez. Fiquei parado alguns instantes para recobrar o fôlego e deixar a água acabar de passar por mim, e então saí correndo com todas as forças que me restavam na direção da praia. Mas nem assim me vi totalmente livre da fúria do mar, que se despejou novamente em cima de mim, e mais 2 vezes ainda fui colhido pelas ondas e impelido de novo para a frente, pois o fundo do mar tinha ali muito pouca inclinação. A última dessas 2 ondas quase me foi fatal, pois o mar, ao me impelir para a frente como antes, acabou por me empurrar, ou antes me atirar, contra um rochedo, e com tamanha violência que me deixou sem sentidos e sem reação de me salvar, pois a pancada, atingindo-me o flanco e o peito, como que expulsou o ar do meu corpo, e fosse eu tentar reavê-lo de imediato havia de me sufocar com a água. Mas consegui-me recobrar um pouco antes da chegada de novas ondas e, vendo que seria mais uma vez coberto por elas, resolvi-me agarrar a uma ponta daquele rochedo e prender a respiração o quanto pudesse, até o recuo da onda. Agora, como as ondas não eram mais tão altas quanto antes, estando eu perto da praia, consegui-me segurar até que a onda se acalmasse, e então me precipitei a correr mais uma vez, o que me levou até tão perto da praia que a onda posterior, embora ainda tenha passado por cima de mim, não conseguiu me tragar e me arrastar com ela.
E a corrida seguinte me levou até o seco, onde, para meu grande conforto, escalei as pedras da costa e me sentei na relva, livre do perigo e fora do alcance das águas. Agora eu estava em terra firme, a salvo e protegido, ergui os olhos para o céu e agradeci a Deus por minha vida ter sido salva numa situação em que, poucos minutos antes, caberia muito pouca esperança. Creio ser impossível exprimir fielmente como se dão os êxtases e transportes da alma quando ela se vê desse modo resgatada, por assim dizer, de dentro da própria sepultura, e não me admiro mais com o costume corrente, a saber, de que quando ocorre a comutação da pena de um malfeitor, já amarrado e com o laço preso ao pescoço, prestes a ser executado, digo, não admira que um cirurgião venha junto para fazer-lhe uma sangria no momento exato em que lhe dão a nova, para que a surpresa não expulse os espíritos animais de seu coração e o mate. Pois alegrias súbitas, tanto quando as dores, nos assoberbam. Saí andando pela praia com as mãos para cima, e todo o meu ser como que arrebatado ao contemplar aquela minha salvação, fazendo mil gestos e movimentos que não sei descrever, pensando em todos os meus camaradas que se tinham afogado, e que nenhuma outra alma devia ter sido salva além de mim, pois, quanto a eles, nunca mais os vi, ou qualquer sinal deles, exceto 3 de seus chapéus, um gorro e 2 sapatos desemparelhados. Ergui meus olhos para o navio encalhado, quando as ondas e a espuma do mar, tão altas, mal me permitiam avistá-lo, e pensei, Senhor, como consegui chegar em terra? Depois do alívio do meu espírito com o aspecto reconfortante da minha situação, comecei a olhar em volta a fim de avaliar o tipo de lugar em que me encontrava, e o que faria em seguida, e logo meu alívio se deu, pois numa palavra minha salvação tinha sido terrível, eu estava molhado, não tinha roupas para trocar nem nada para comer ou beber ou me reanimar, nem via qualquer possibilidade à minha frente além de perecer de fome ou ser devorado por feras selvagens, e o que me afligia particularmente era que eu não tinha arma alguma, fosse para caçar e matar alguma criatura para meu sustento, fosse para me defender de alguma criatura que pretendesse me matar para o seu próprio. Numa palavra, só trazia comigo uma faca, um cachimbo e um pouco de tabaco numa caixa. Era essa a totalidade das minhas provisões, o que me lançou em terríveis agonias do espírito, de tal ordem que por algum tempo me pus a correr de um lado para o outro como um lunático. Ao cair da noite, comecei a considerar, de coração pesado, qual seria o meu destino se houvesse alguma fera voraz naquela terra, visto ser sempre à noite que saem à caça.
O único remédio que àquela altura se apresentou aos meus pensamentos foi subir numa árvore grossa de copa farta, lembrando um abeto mas cheia de espinhos, que crescia perto de onde eu me encontrava, e na qual resolvi passar a noite empoleirado, pensando em qual morte eu viria a ter no dia seguinte, pois até então não via maneira de sobreviver. Caminhei uns 300 passos a partir da praia para ver se encontrava água de beber, o que achei, ficando cheio de júbilo, tendo bebido, e posto um pouco de tabaco na boca para evitar a fome, fui até à árvore e, subindo aos seus galhos, consegui arrumar-me de maneira a poder dormir sem despencar do alto. Tendo cortado uma vara curta para usar como cacete em minha defesa, procurei me acomodar e, como minha fadiga era extrema, adormeci profundamente e tive um sono tão confortável quanto, acredito, poucos julgariam ter nas mesmas condições, e pela manhã me descobri tão refeito por esse sono quanto julgo jamais ter despertado em toda a minha vida.